E no vídeo de hoje vamos conversar sobre os meus 15 dias de uso com o novo smartphone da Samsung, o Galaxy S24. Isso daqui não é uma análise completa, porém, dependendo do caso, dá até mais engajamento e é mais importante até para os usuários do que ele. Mas relaxa que vai ter sim em breve com termos técnicos e mais detalhado. Os 15 dias de uso é geralmente uma conversa da minha experiência com você, né? O que eu achei bom, o que eu achei ruim e tal, né? Muito de opinião também, né? Já que quem entrou nesse vídeo provavelmente procura uma opinião. Eu tô sempre testando smartphones, né? Então, se você quer ter mais dicas sobre essa, se inscreve aí. Eu sou o Guilherme e você está no canal O Cibernético. Já aproveitando o merchan, se você quiser comprar o S24 com desconto e dar um apoio, uma força para o canal, o link dele tá aí na descrição, beleza? Então, vamos lá começar essa conversa. Bom, e para início, ele é muito parecido com o Galaxy S23. Se eu falar que ele é muito diferente, igual alguns canais estão falando, eu estaria mentindo. Porém, com uma ressalva, que o que muda mesmo vai ser os recursos de inteligência artificial na parte do software. Isso sim é legal, né? A Samsung fez o maior merchan, falou que vai revolucionar o mundo e tal, apesar de muitos recursos desses já estarem presentes no Google Pixel 8, né? Mas aqui tem alguns de uma forma mais aprimorada. Bom, eu não vou mostrar aqui na prática, até porque eu já fiz diversos vídeos de como utilizar eles. Tem aquele que você segura aqui, ó, e circula para pesquisar o que você quer, tem aquele de tradução simultânea, tem aquele de intérprete, tem os recursos de inteligência artificial para você editar fotos, você pode puxar mais para o lado e ele vai montar a imagem artificialmente depois, né? Mas, sendo bem sincero, o que mais me chamou a atenção, é o que eu acho que a maioria das pessoas vão utilizar, é o de tradução simultânea. Eu não utilizei tanto, até porque eu não converso com pessoas com outras línguas, né? Mas muitos youtubers aí, ou mesmo pessoas normais, que tem contato com gente lá de fora, vai ser muito bacana sim. No próprio WhatsApp você tem isso, né? Por exemplo, aqui, só que você tem que estar utilizando o teclado da Samsung, tá? Por exemplo aqui, uma conversa com a minha mãe. Daí, desde que você habilitou o recurso, né? Olha só, tem 3 estrelinhas aqui no canto, ó. Tem essas 3 opções: tradução de conversa, estilo de escrita e ortografia e gramática. E olha só que bacana, vamos supor que eu tô falando com uma pessoa aí lá dos Estados Unidos, né? Tem outras opções também, chinês, espanhol, no futuro isso vai expandir, né? Mas no momento a gente ainda não tem tantas. Mas ó, eu aperto aqui e eu vou falar alguma coisa aqui, mandar um áudio, por exemplo. Oi mãe, tudo bem com você? E olha só, ele já traduz automaticamente. Eu posso tanto colocar, falar mesmo, ou digitar. Lógico que ele traduziu aqui para o inglês, mas se você vir aqui, ó, você pode escolher, como eu falei, outros idiomas, ó. Português para o inglês, daí tem essas outras aqui, ó, alemão, coreano. Dá para eu adicionar mais idiomas e baixar novo pacote de linguagem, né, que também vai ser expandido em breve. Mas as outras coisas são legais sim, né, você circular lá, vai ser um facilitador, você editar as suas fotos, tal. A inteligência artificial tá aí para facilitar a nossa vida, mas não é uma coisa que vai mudar, assim, pelo menos nesse exato momento eu senti isso. É uma coisa mais assim para você mostrar para o seu amigo, ou quando você precisar no futuro, né, quando tiver mais recorrente esses recursos, tá lá. De qualquer jeito, é bacana sim. Bom, agora na parte das especificações, ele melhorou sim as coisas do S23, né, como de praxe, como a gente sempre espera aí, né, tem um novo processador, tem uma tela melhorada, câmeras, bateria melhorou um pouquinho e tal, e vamos começar falando um pouquinho sobre a tela, que também tem um ponto negativo. Apesar dela ter melhorado, agora a capacidade de brilho dessa tela aqui é uma lanterna, meu filho, olha só. O brilho aqui alcança um pico de até 2.500 nits no modelo menor. Isso é muita coisa, né? Contra 1.750 nits do S23 do ano anterior, ele tem também menos reflexo, né? Se você fizer um comparativo lado a lado aí com o S23, vai ver que essa tela aqui é muito menos reflexiva. Porém, toda novidade tem um custo. E aqui ficou por conta da tela vir com cores estouradas. Sim, isso é um problema chato. Apesar da própria Samsung passar pano, falar que isso é um novo padrão na indústria, não. Isso não é um novo padrão e não é normal. As cores aqui estão bem lavadas. Tá passando em um comparativo lado a lado da tela do S23 contra a tela do S24 e você percebe que tá muito estranho no modelo mais novo, cara. Muito provavelmente isso será corrigido em breve, já que aqui na One UI 6.1 não está habilitado um recurso que é o tom de cor adaptável. Vamos ver se eu consigo achar aqui. A gente entra em visor, olha aqui,
tom de cor adaptável. Isso não está muito bem calibrado, né? Ele vem ativado por padrão, mas você pode desativar e daí configurar as cores aqui, ó, balanço de branco e tal, que vai dar uma melhorada, já que essa tela aqui ela também é puxada para tons mais quentes, né? E um pouco a questão de gosto, sim, mas não venha me falar que é normal. Aqui a gente não passa pano de forma alguma, isso daqui não é normal, dá até uma coisa ruim de ver. Inclusive, para eu provar que não é normal, muitos usuários comentaram no vídeo passado que desistiram de comprar o S24 só por causa da tela. Então, não é besteira, é um ponto relevante sim, que merece um vídeo separado exclusivo futuramente. Aguardem. Bom, mas agora deixando de falar de tela, na parte de câmeras, a gente tem os recursos de IA, que eu falei, né, que vai facilitar, mas um ponto negativo, na minha opinião, é que ele continua com exatamente as mesmas especificações. O que mudou, tanto que eu falo na análise completa de câmeras, né, comparativo com o S23, eu falo lá que a única coisa que mudou é o pós-processamento e também a distância focal da lente telefoto, tá? Que no S23 tem 70mm e aqui ele tem 67, né? Uma correçãozinha aí da Samsung que na prática não vai impactar em muita coisa, mas as fotos estão mais bonitas e vívidas sim, né? Eu já comentei nos outros vídeos, eu achei isso espetacular e olha que é difícil eu falar que tem uma evolução muito grande em fotos de uma geração para outra, tá? Porque geralmente as fotos são muito parecidas, né? Pega o S21 para o S22, S22 para o S23, até mesmo os iPhones aí, não vai mudar muita coisa, mas no caso aqui do S24 mudou. E olha só que bacana. Isso acontece porque a Samsung agora utiliza um contraste mais elevado, né? O pós-processamento também agora tá com uma IA mais elevada que ajuda e ao invés das cores serem saturadas, né, igual no S23, né, ter aquele realce e tal, tem um realce só que na parte do contraste, como eu disse, e as fotos também são puxadas para tons mais quentes, o que a maioria das pessoas preferem do que tons mais frios, né? Bom, agora na parte da bateria, eu gostei, achei, assim, ok, né? Melhorou 100 mAh e aumentou de capacidade do S23, já que agora a gente tem 4.000 mAh, anteriormente era 3.900, mas sabemos que capacidade não é tudo. Na verdade, hoje, no mundo da tecnologia, números não quer dizer nada, né? A Apple tá aí para provar que mesmo, sei lá, com uma câmera ou bateria menor, consegue um resultado muito superior que a concorrência, né? Lógico que não em todos os casos, né? Mas é só para dar um exemplo aí para falar que números não são tudo, né? E aqui ele consegue, assim, um pouquinho acima do S23. No S23 eu consegui estourando 9 horas de tela, um resultado bem interessante. O S24 vai passar um pouquinho, sei lá, umas 9 horas e meia, talvez chegando a 10 horas. Não, 10 horas não. Ele não consegue nem uma hora a mais que o S23. Ele consegue, eu diria que uma meia hora, uns 40 minutos a mais, né? A gente pode dizer assim. Continua também com o mesmo carregamento rápido de 25 watts, né? Carregamento reverso, sem fio e tal. Não melhorou nessa versão aqui, apenas no Plus e no Ultra que tem carregadores mais rápidos, né? E se você está na dúvida entre o S23 e o S24, pode ser mais viável pegar o S23, justamente porque esses recursos de inteligência artificial que eu falei para vocês, que é o ponto que surpreende, também vão chegar para ele, talvez para o S22 ou talvez até para outros, né? A Samsung disse que o S23 vai receber em breve, né? Pode ser que você está assistindo esse vídeo e ele já até recebeu, né? E isso muda bastante o jogo, né? Então, não adianta comprar esse aparelho aqui pensando apenas na inteligência artificial, porque você pode se frustrar, né? Agora, nos outros pontos, como eu disse, ele teve upgrade sim, mas não são tão gritantes a ponto de você querer trocar. Como eu falei, o software tá melhorado, tem um pouco mais de bateria, ele tá com um processador da geração mais atual, que esse daqui é o Exynos, né? Infelizmente não veio o Snapdragon para o Brasil e esse tipo de coisa, né? Não vai ser aquela mudança da água para o vinho e tal. Eu diria que ele evoluiu menos do que o S22 para o S23, né? A evolução está sendo cada vez menor, eu tenho que ser sincero aqui, não adianta ficar passando pano, passando sardinha aí. Passando sardinha é uma frase legal. Não adianta, enfim, ficar enchendo linguiça e enchendo a bola da empresa falando que mudou muita coisa, porque não. E eu sei muito bem do que eu tô falando, porque eu tô há vários anos nessa área de tecnologia, né? E não, rapaziada, não adianta. É legal? Sim, são mudanças bem-vindas, né? É como se fosse a mudança lá atrás. Quem aí lembra do S3 para o S4? Não S23 para o S24. Galaxy S3 de 2012 para o S4 de 2013. Já faz mais de 10 anos isso, hein? E naquela época, o que aconteceu? O S3, ele não mudou tanto assim. Ele mudou quando veio o S4. Na parte de software, veio recursos diferentes lá, que você podia controlar o celular com o olho, negócio de íris, uns leitores assim, você podia
tirar um print assim com a palma da mão e tal, mas também vai acontecer a mesma coisa, que muitos desses recursos chegaram para o S3 algum tempo depois, né? E eu não sei se todos vão chegar, né? Assim, mas os mais grossos aí, os mais relevantes, vão chegar assim para o aparelho anterior. Isso é fato, assim como sempre acontece, né? Então não adianta a gente esperar coisas muito diferentes, mas não para por aí não, porque uma coisa relevante que deve ser mencionada é que agora o S24 tem 7 anos de atualizações. É muita coisa, né? Ele vai receber updates aí até 2031 para vocês terem ideia, né? O S3, ele não tem tantos upgrades assim, né? Apesar que eu acho meio difícil alguém passar de 5 anos com o celular, né? Hoje em dia 4 anos aí já é muito, né? Mas se você quiser, sei lá, aguentar ele aí, ele vai aguentar. Isso porque o hardware, o poder bruto dos smartphones já está muito potente. Não diria que chegou num platô, né? Assim, chegou num platô na parte de tecnologia no geral das outras coisas, mas ainda tem sim para onde evoluir, né? Na parte do poder de fogo. Vai dar uma mudancinha aqui de alguns segundos, alguns milésimos de segundos, mas para vocês terem ideia, se você pegar um S10 hoje, ele vai rodar tudo aí. Ele talvez não rode por conta de limitações aí que a própria empresa faz de software, mas de poder bruto ele tem sim força suficiente para rodar tudo do mercado sem problemas, né? Então por que o S24 seria diferente? Não faz sentido, né? Mas enfim, então é isso, aguarde a análise completa e detalhada, em breve sai, beleza? Aquele forte abraço de sempre, se quiser comprar, link de desconto aí embaixo. Valeu e fui! Ainda bem que eu acabei o vídeo, né? Faço um carro tocando funk aí. Mas enfim, valeu, é nóis!